Estudo aprofundado. As línguas na Bíblia. Atos 2 e 1 Coríntios 14. Introdução. Vamos analisar profundamente o fenômeno das línguas faladas. Em Atos 2 e 1 Coríntios 14, suas diferenças, propósitos e aplicações. 1. O significado das línguas. Una glossolalia, ato de falar em línguas desconhecidas. Palavras ou sons que não correspondem a idiomas humanos reconhecíveis, relacionado à edificação espiritual pessoal. 2. Xenolalia, habilidade sobrenatural de falar em línguas humanas reais não aprendidas. Exemplificado em Atos 2, sinal do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. 2. O Pentecostes, Atos 2. 2:1. O contexto. Dia de Pentecostes. Judeus de várias nações reunidos em Jerusalém. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, línguas como de fogo sobre eles. Atos 2, 3, 4. O milagre. Os discípulos falam em línguas compreendidas por todos os presentes. Atos 2, 7, 8. Não são galileus. Todos esses homens que estão falando, então como os ouvimos em nossa própria língua materna. Atos 2, 9, 11, 16. Nações ou regiões diferentes mencionadas. O propósito. Comunicação clara do Evangelho. Cumprimento da profecia de Joel 2, 28. 3. Paulo e o uso das línguas. 1 Coríntios 12, 14. 3:1. O propósito dos dons espirituais. Todos os dons são para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 7. O dom de línguas sem interpretação edifica apenas. O falante, 1 Coríntios 14, 4. 3:2. Línguas versus profecia. Línguas edificam o indivíduo, mas sem interpretação não ajudam a igreja. Profecia edifica a igreja inteira. 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, 19. Prefiro falar 5 palavras, com entendimento, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 3. A necessidade de ordem. Diretrizes de Paulo. Se alguém falar em línguas, deve haver interpretação. No máximo 2 ou 3 devem falar. 1 de cada vez. 1 Coríntios 14, 27 e 28. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 3, 4 línguas como sinal. Paulo cita Isaías 28, 11 e 12. Línguas como sinal para incrédulos. 1 Coríntios 14, 21, 22. 4. Comparação entre Atos 2 e 1 Coríntios 14. 5. Aplicação prática para hoje. 5.1. Edificação e clareza. O uso das línguas deve seguir o princípio da edificação. Sem interpretação, não edificam a igreja. 5.2. O evangelismo e o Espírito Santo. Atos 2 reforça que o Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem de Cristo. Atos 1:8. 5:3. O maior dom, o amor. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Conclusão. Atos 2. Milagre evangelístico. Deus falando às nações em seus próprios idiomas. 1 Coríntios 14. Paulo ensina a ordem no uso das línguas para a edificação da igreja. Princípio central: tudo deve ser feito para a glória de Deus e o benefício do próximo. Deus continua agindo, capacitando seu povo com dons espirituais, mas o amor, a edificação e a proclamação do Evangelho devem ser o foco.